Quais seriam os rumos da Previdência Social brasileira e o que esses rumos indicam de mudança para mim e para você que estamos ligados à Previdência Social brasileira? Vamos tratar acerca disso nesse vídeo, pois o ano 2023 já aconteceu tanta coisa que nos dá indicações de qual será os rumos da Previdência Social nos próximos anos. Inicialmente alertamos que o nosso vídeo não vai tratar de questão partidária ou política. Não é a Previdência Social, você pode abrir a sua Constituição, artigo 201, você vai ver que está escrito lá, prevendo a Previdência Social brasileira. Isso diz para nós o quê? O fato de estar lá na Constituição, que a Previdência, ela é uma estrutura de Estado, ela não é uma estrutura de governo. O governo A, B ou C vai ser eleito, vai ficar no poder o tempo que for, mas a Previdência vai sempre continuar. Esses governos vão gerir essa estrutura da forma que eles entendem ser a melhor para a Previdência, no nosso caso, e para o povo brasileiro. Então não estamos falando aqui de política, nosso assunto aqui é técnico. Pois bem, em 29 de dezembro passado, foi anunciado quem seria o ministro da Previdência Social. Então quando saiu essa notícia, já havia, então é porque vai recriar o ministério. Por quê? Por que essa notícia indicava isso para nós, que vai ser recriado o Ministério da Previdência Social? A gente voltando no tempo um pouquinho, lá no início de 2019, o governo anterior, né, começava o seu trabalho, e no dia 1º de janeiro de 2019, ele surgiu, o governo editou a medida provisória 870. Lá no artigo 32, inciso 5 da medida provisória 870, você vai ver lá que o governo que chegava para administrar, né, o Brasil, ele juntava o Ministério do Trabalho e da Previdência e acabava com os dois e criava uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Um nome bonito, né, pomposo, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Eu vou deixar um vídeo nos cards aqui que você vai entender direitinho o que eu estou te dizendo, mas na prática houve aí um desprestígio da matéria previdenciária. Por quê? Porque a Previdência perde o status de ministério e passa a ser uma secretaria. Na época falava-se da figura dos superministros, lembra disso? Sérgio Moro e o economista Paulo Guedes, que seria o homem forte da economia, o superministro da economia. Então, para o Ministério da Economia, convergiu muitas outras estruturas que ele tomou conta lá, nesses últimos anos aí que passou. E uma dessas estruturas que foi para a mão do superministro Paulo Guedes na época foi a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, o ministro, na estrutura do governo federal, o ministro ele responde ao presidente. O secretário, por mais pomposo que seja o seu nome, Secretário Especial de Previdência e Trabalho, ele não vai bater na porta do presidente. O chefe dele é o ministro. Então, aí sim, é inegável que há aí um desprestígio da matéria previdenciária. Tanto é assim que lá em dezembro de 2021, 16 de dezembro de 2021, Lei Federal 14.261, você vai ver aí, essa lei ela vai recriar o Ministério do Trabalho e Previdência. Então, o governo corrigiu a sua rota. Esse é o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para você. O governo corrigiu isso aí. Falou, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos dar de novo o nível de ministério à Previdência e ao Trabalho. Só que os dois estavam juntos. E hoje, aí a gente entra no que a gente quer dizer, que é o que indica para nós, veja, é uma indicação, vamos ver como isso vai ser na prática. O novo governo surge o quê? Novamente atribuindo status de ministério exclusivo à Previdência Social. Então a Previdência voltou a ser um ministério, Ministério da Previdência Social. Não é mais o Ministério do Trabalho. Então a gente pode ter aqui, se a gente fosse fazer um gráfico, né? Quando lá em 2019 virou uma secretaria especial, caiu, não é? Quando em 2021, que virou um ministério junto com o trabalho, né? Previdência e Trabalho, subiu um pouco, mas agora você tem um novo up, né? Uma nova ascensão da matéria previdenciária dentro da estrutura da organização do governo federal. Que aí você vai ter um Ministério da Previdência Social. Então isso indica para nós uma melhor atenção, uma melhoria nos trabalhos e na gestão desta importante área, importante patrimônio do povo brasileiro, que é o sistema de previdência social. Ok? A indicação do ministro, ela também sinaliza
de certo modo, algumas coisas para nós. O ministro, a pessoa escolhida aí pelo presidente eleito para cuidar da Previdência é o tal do Carlos Lupe, né? E aí esse cidadão, né, ele tem posicionamentos, ou tinha, né? Eu vou deixar aqui nos cards também para você um vídeo dele lá de 2016, quando ele analisava a então proposta de reforma da Previdência naquilo que ela tinha de essência, de premissa básica, né? Ah, por que a gente quis fazer essa reforma da Previdência? Que era essa de 2016 que ele questiona, que veio a ser concretizada em 2019, né? A queixa é sempre a mesma, a Previdência está quebrada. Então o futuro ministro, né? Atual ministro, o cidadão aí, ele dá uma declaração acerca disso, que é exatamente a declaração de todos nós previdenciaristas que estudamos a sério a matéria previdenciária, que não existiu e não existe o déficit da Previdência, ela não é deficitária. Ele classifica no vídeo, você vai ver que ele classifica aí, dá vários adjetivos aí para a reforma, né? Eu não vou compartilhar desses adjetivos todos que ele deu aí não, porque ele, né, ele criticou muito a reforma, mas eu vou compartilhar sim, que era um argumento mentiroso a questão do déficit da Previdência. Então, resumindo, o que existe aí de sinalização para nós? Primeiro, uma indicação de uma gestão melhor, de uma melhoria no trabalho prestado e na gestão da Previdência, porque essa área foi alçada novamente a um nível de ministério exclusivo, é um ministro exclusivo para cuidar da Previdência, e essa pessoa que foi eleita, não tem procuração dele aqui, não conheço, não estou defendendo não, estou dizendo que lá em 2016... E por isso você sabe como que é, né? O cara às vezes muda de conversa para lá e para cá, mas parece que ele já tem também entrevista que ele deu, que ele mantém esse pensamento, que é o pensamento de todo estudioso sério da Previdência Social, que ninguém ficou quieto quando surgiu esse malabarismo contábil que foi criado para vender para o Brasil todo que a Previdência era deficitária e reformar a Previdência. Defendemos reforma, criticamos reforma da Previdência, podemos criticar, seremos favoráveis de uma forma ou de outra. Não é o caso, não estou entrando no mérito da reforma. Veja bem, todo o sistema previdenciário tem sim que ser revisado, especialmente por causa da questão atuarial. Não vamos entrar nisso aqui, vamos deixar isso para outro vídeo. Então não estou criticando que tem que reformar. O que não pode é você criar um malabarismo contábil para você jogar um factóide, uma falácia, que não é verdadeira. Isso que é o ponto, e esse é o ponto da reforma, e esse é o indicador de que o ministro também compartilha da mesma visão que nós previdenciaristas temos acerca dessa questão. Essas são as novidades, muita coisa acontecendo, né? É uma boa sinalização. Se isso vai se confirmar, o tempo dirá. Nós estaremos aqui acompanhando essa questão, como de resto todas as outras questões que envolvem o mundo previdenciário. Me acompanhe nas minhas redes sociais, visite o meu canal no YouTube, você sempre vai ter informação previdenciária de qualidade. Se você pode lutar, você pode fazer o direito. Vamos em frente. Tchau.